Oi pessoal, então vamos continuar o curso de probabilidade falando agora sobre variáveis aleatórias discretas. Bem, sabemos que encontramos na natureza situações que envolvem incertezas, tá? Elas são denominadas de fenômenos ou experimentos aleatórios. Aleatórios no sentido de que a gente realiza os experimentos em geral em condições muito similares, mas não temos a menor garantia de que os resultados serão iguais. Seja o lançamento de uma moeda, um dado, uma observação qualquer. Então, eventualmente, há pequenas alterações que estão sujeitas a um conjunto enorme de variáveis que a gente não tem realmente controle. Exemplo, então, lançamento de uma moeda, dado, mídia altura e etc. Bom, a gente vai falar sobre variáveis aleatórias e o que são variáveis aleatórias. Em probabilidade, uma função que associa a cada evento ômega. Então, eu estou chamando o espaço amostral de ômega grande, que tem os elementos que são os ômegas pequenos, tá? São os eventos. E são a esses eventos que nós podemos atribuir probabilidade. Então, a cada evento ômega do espaço amostral, um número real, que a gente vai chamar de x de ômega, porque esse x muda de acordo com o nosso ômega, eventualmente a realização do experimento. Então, uma variável aleatória, uma função x, que é uma variável aleatória, é denominada de variável aleatória, ela nada mais é do que uma função que dá um número real. O experimento pode dar coisas que sejam de conjuntos quaisquer, tipo conjunto cara-coroa, tipo conjunto e muitas outras situações. Então, na transposição para números reais, que podem inclusive ser inteiros, a gente vai estar usando uma função que a gente vai denominar de variável aleatória e vai criar duas letrinhas VA para representar essa variável aleatória. Então, o que está desenhado aqui, por exemplo, é justamente essa situação. Eu tenho o meu ômega, ou seja, o meu espaço amostral, com vários possíveis eventos, e a cada evento eu transformo no número real, tá? A cada um dos eventos eu transformo num número real. Então, isso é o que a gente tem na prática em muitas situações. Em outras, claro que a gente já observa o próprio número real, tá? Podendo ser inteiro aí no caso. Tá? Em outras, a gente tem que fazer efetivamente a transformação. Bom, então, definição formal é essa daí. Variável aleatória, seja ωFP um espaço de probabilidade, e denominamos de variável aleatória qualquer função x de ômega em R, tal que a inversa cai no resultado mensurável, no evento mensurável. Ou seja, x menos 1 de i, onde i tem que ser um subconjunto dos reais, é o conjunto de todos os ômegas do espaço amostral, tal que x de ômega pertence a i. Tá? Isso aqui gera um conjunto e esse conjunto tem que estar na nossa sigma álgebra, ou seja, tem que ser mensurável, porque é só assim que a gente pode atribuir probabilidade. Então, para todo o intervalo I de R. Em palavras, x é tal que sua imagem inversa de intervalos I de R pertence à sigma álgebra que a gente tem lá no espaço amostral. Em muitas situações a gente diz que ela é F mensurável, no sentido que a gente pode dar uma medida de probabilidade particularmente e associada a uma variável aleatória. A toda variável aleatória a gente tem algumas características. Uma das primeiras é uma chamada função de distribuição, ou às vezes simplesmente função de distribuição. Então, sendo x uma variável aleatória, tá, no espaço de probabilidade, sua função de distribuição é definida por. Então, sempre uma letra maiúscula, nesse caso aqui sendo a f, indexada, ou seja, com índice a gente põe x, porque muitas vezes a gente tem várias variáveis aleatórias sendo olhadas,
então é importante a gente criar uma diferenciação. Então, a f de x avaliada no ponto x pequeno, então sempre a representação da variável vai em letra maiúscula e dos possíveis valores que essa variável assume em letra minúscula representando aí o conjunto dos reais, inteiros, etc., onde a função está definida. Então, a f de x, simplesmente podemos falar f de x ou fx de x, é igual à probabilidade da variável aleatória pertencer ao intervalo menos infinito a x. Menos infinito, claro, sempre representamos por aberto, e x, o ponto final, sempre representamos pela notação de conjunto fechado. Ou mais simplesmente ainda, a gente simplesmente representa por P, ou seja, probabilidade de x menor ou igual que o x pequeno. Tá? Com x percorrendo todos os reais. Então a gente define a função de distribuição para todos os reais. Ah, mas ela só é inteira. Então, naquele intervalo onde não tem os números inteiros, ela vai ficar constante, mas está definida lá. Ah, ela só é positiva ou não negativa. Então, fora disso, ela vai valer zero, mas ela está definida. Tá? Proposição. Características da função de distribuição. Então, propriedade da função de distribuição. Uma função de distribuição de uma variável aleatória x, definida em um certo espaço de probabilidade, obedece às seguintes propriedades. O limite quando x tende a menos infinito dessa função é zero, ou seja, à esquerda ela vai convergir para zero, no limite é zero, e à direita, no limite, ela é 1. Então, o limite x tendendo ao mais infinito da f de x é igual a 1. Tá? Percebam que aí, de forma mais livre, não está sendo indexada pelo x maiúsculo. Então, simplesmente põe f de x. Quando a gente tem apenas uma variável, é assim que se representa. F2, f é contínua à direita. Isso eu vou mostrar nos gráficos, como ela é representada com continuidade à direita. E a f3, f é não decrescente. Isso é, se eu tenho x menor ou igual que y, então a f de x é menor ou igual que a f de y para todo par xy com x menor ou igual que y. Ok? Falando agora em variável discreta, uma variável aleatória é classificada como discreta se ela assume somente o número enumerável de valores, finito ou infinito, mas tem que ser numerável. Tá? Por isso que é comum a gente representar os valores por x1, x2, x3 e assim por diante. Tem que ser numerável. Para as variáveis discretas, a função de distribuição é descontínua e tem a forma de escada. Então, nesse sentido que ela vai crescer em forma de escada. Seus pontos de descontinuidade são os valores assumidos pela variável. A função de probabilidade de uma variável discreta é uma função que atribui probabilidade a cada um dos possíveis valores assumidos pela variável. Isto é, sendo x uma variável com valores genericamente x1, x2, etc., temos para i igual a 1, 2, que, usando uma notação também bem simples, P de xi, que é a probabilidade de x igual a xi, tá? Na verdade é a probabilidade, colocando em notação muito mais precisa, associada ao conjunto dos eventos de ômega, tal que x de ômega é igual àquele xi. Tá? Eu posso ter vários pontos, vários ômegas que levam ao mesmo x. Tá? Então, na verdade, a gente está fazendo uma coleção desses pontos e isso aí vai ser o P de xi. Observe que, por serem probabilidades, os valores da função de probabilidade estão sempre no intervalo 0, 1. Além disso, a soma das probabilidades de todos os valores da variável aleatória tem que dar 1. Tá? Essas propriedades são sistematizadas abaixo. Então, na propriedade fp1, ou seja, função de probabilidade de 1, nós temos que
para cada ponto, tá? xi, então P de xi é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. E Fp2, a soma dos P de xi tem que dar 1, tá? Não pode dar abaixo de 1 nem acima de 1 quando a gente soma para todos os pontos. Tá? Para variáveis aleatórias discretas, conhecer a função de probabilidade é equivalente a conhecer sua função de distribuição. Tá? Então, se a gente conhece os pontos em que ela tem acréscimo, tá? Então, na verdade, fazendo a diferença, a gente tem exatamente os valores dos pulos, que são os valores da função de probabilidade. Então, a f de x pode ser escrita sempre como somatório para todo i pertencente a A de x dos p de xis, onde o A de x é o conjunto dos pontos que são menores ou igual a x. Então, é uma forma também elegante de escrever. Note que a somatória se estende aos índices para os quais os valores de xi são menores ou iguais a x, que é a característica da função de distribuição. Por outro lado, dada a função de distribuição de uma variável aleatória discreta, é possível obter a função de probabilidade correspondente. Tá? Temos para todos os pontos possíveis valores de x que o P de xi é o valor da f de xi, avaliada naquele ponto, que está onde se deu o pulo, menos o valor ligeiramente à esquerda. Ou seja, aí se mede exatamente qual foi o pulo dessa função, que é a função de probabilidade naquele ponto. Tá? Então, temos isso como variável aleatória discreta. Exemplo, consideremos dois lançamentos independentes de uma moeda equilibrada. Quando se fala em uma moeda equilibrada, quer dizer que a probabilidade de cara é igual a meio e, obviamente, de coroa também é igual a meio, com o espaço de probabilidade sendo usual. Então, cara e coroa. Simplesmente para um lançamento, e se forem dois, vão ser cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. 4 pontos. Então, a variável x será discreta e sua função de probabilidade será dada por isso daqui. Então, x, olhando x como número de caras, então a gente tem efetivamente os valores x igual a 0, x igual a 1 ou x igual a 2. Então, esse é são os nossos valores da variável aleatória x. Mas x igual a 0 só vai ter uma situação dentre as 4, que é quando der coroa e coroa. X igual a 1, ou seja, uma cara, vai ter em duas situações. Quando der cara coroa ou coroa cara. Então essa probabilidade é 2 dentre as 4. 2 quartos, que é igual a meio. E vai ser 2, minha variável aleatória vai assumir o valor 2, quando der cara a cara, que também é uma única das 4 combinações. Então isso é a distribuição de probabilidade e a função de distribuição correspondente é só plotar aí. Então vai ser 0 para x menor que 0. Aí no ponto 0, exatamente ponto 0 aqui, ela dá um salto de 1/4, que é esse valor 1/4 aqui, tá? E continua o mesmo valor até ligeiramente até 1, abaixo de 1, na verdade. E no ponto 1, tá aqui x igual a 1, já soma com meio. Tá? No ponto igual a 1, soma com meio. Então fica 1/4 mais 2/4, que dá 3/4. Vai contínua até 2 e constante. E no 2 dá o último passo, o último pulo, que é de 1/4. Então já tinha totalizado 3/4 e totalizou então 4/4, que é igual a 1. E esse valor fica constante para todos os valores posteriores. Então, a função ela é uma função escada. Ela vem, quando chega no 0, ela dá o pulo, e aí vai constante até 1, dá o pulo, constante até 2, dá o pulo. Então, essa é uma função escada,
dita função escada e que representa a função de distribuição dessa variável aleatória x. Percebam que aqui o valor 1/4 a gente não alcança vindo por aqui. Se a gente vier o limite por aqui, pela esquerda, ele dá aqui no zero. Mas quando a gente vê o limite pela direita, ele dá 1/4. Ou seja, ela é contínua à direita. Então sempre ela tem essa representação de continuidade à direita. Bom, e no caso de função variável aleatória contínua, nós temos a dita função densidade de probabilidade. Então, uma variável aleatória será classificada como contínua se existir uma função não negativa. Isso é fundamental, a gente tem que garantir que a função não fique com valores abaixo de zero, tal que para todo x real, a função de distribuição avaliada no ponto x é a integral da função, nesse caso dita função densidade, a f de w, de menos infinito até x. Percebam que a f de x aqui, o x aqui, obviamente eu não posso usar o x aqui e aqui também. Então eu tenho que mudar a letra, pode botar f de w, dw, f de y, dy, f de t, dt, mas não pode botar f de x, dx, porque o x aqui é um valor constante, aqui é um valor constante, e aqui a letra que tiver vai ser variável. Tá? A função f é denominada de função densidade e tem propriedades análogas à função de probabilidade no caso discreto. Tá? Então, a f de 1, função densidade 1, a f de x tem que ser maior ou igual que zero. Tá? Percebam que lá a gente tinha menor ou igual que 1, aqui a gente não tem. Então, ela tem que ser estritamente maior ou igual que zero. Tá? É maior ou igual. Então, e a integral tem que dar 1. A integral da função toda de menos infinito a infinito tem que dar 1. Tudo bem? Então, a gente pode ter uma densidade maior do que 1? Pode sim. Ela efetivamente não representa uma probabilidade. É o conjunto numa integral que vai nos dar essa probabilidade. Então a função densidade não é o valor de uma probabilidade. Ela pode, em muitos casos, vai dar maior do que 1, sim. Para obter a probabilidade de uma variável estar num certo intervalo, AB, então, que a gente representa por P de A de x maior ou igual que A, menor ou igual que B, que é escrito como a integral de A até B da f de x dx. Está vendo aqui? Não tem problema usar, porque a variável está percorrendo todo o intervalo de A até B. E isso pode ser reescrito como a integral no ponto B menos a integral no ponto A. Ou seja, a função de distribuição no ponto B menos a função de distribuição no ponto A. Tá? Não é só a integral, porque teria que falar que essa integral seria de menos infinito até B, que dá o f de B, e aqui menos infinito até A, que dá o f de A. A função de distribuição será dada por f de x, integral de menos infinito até x, de f de w, dw, que é o que já está efetivamente lá em cima. Então, como exemplo aqui, temos a duração em anos de uma certa lâmpada especial, é uma variável aleatória contínua com densidade dada por essa expressão. Então, f de x é igual a 2 exponencial de menos 2x para x maior ou igual que zero, e zero no caso de x negativo. Tá? Percebam que a gente está definindo zero para x negativo. A gente não pode deixar sem definir. Uma notação mais resumida poderia ser usada com auxílio de indicadores, deixando implícito que fora do intervalo especificado, a densidade se anula, ou seja, ela vale zero, no caso aí de menos infinito até zero. Assim, a densidade acima pode ser reescrita como a f de x igual 2 exponencial de menos 2x, indicador de x no intervalo de 0 até infinito. Ou seja, de 0 até infinito, essa componente aqui, essa função indicadora, vale 1. E fora, vale 0. E aí no 0, a função se anula.
Ok? Então a função de distribuição a gente já sabe a fórmula, sendo necessário distinguir em dois casos. Então, f de x menor ou igual que zero, ela se anula, porque ela não está acrescentando massa daquela função densidade, pois a função densidade anula nesse intervalo. E para x maior que zero, então f de x é integral de menos infinito a x, da f de w dw, que eu posso escrever, posso tirar o menos infinito, que vale zero, abaixo de zero, a função se anula, então eu vou colocar de 0 até x de 2 exponencial de menos 2w, percebo que eu troquei, porque a nossa variável aqui é w, e resolvendo essa integral dá 1 menos 2x. A gente resolve a integral, depois substitui o w por x e vai ter aqui como função de x. Então aqui é f de x, obviamente aqui tem que ser função de x. Bom, se desejarmos a probabilidade da lâmpada durar até 2 anos, calculamos a f de x no ponto 2. Assim, a f de 2 é igual a 1 menos 2 elevado a menos 2 vezes 2, que dá menos 4, e o resultado é 0,98. Então, a probabilidade dessa lâmpada durar 2 anos ou menos é 0,98. Então, ok? Bem fechado aí. Então a gente tem variável aleatória discreta e tem variável aleatória contínua. Existem alguns casos muito específicos que é denominado variável aleatória mista, tá? Tem uma componente discreta, tem uma componente contínua, tá? Na verdade, dentre as contínuas ainda tem uma subdivisão que ela seria chamada de absolutamente contínua e a outra parte seria singular. Ainda teria isso para uns casos muito específicos. Então, uma variável aleatória pode ser classificada como mista se tem partes em diferentes classificações. O mais comum é a mistura de parte contínua com discreta, pois, conforme já indicamos, essa parte singular raramente ocorre. São exemplos muito específicos e, portanto, ela entrou na definição. Em geral, a função de distribuição de qualquer variável sempre pode ser escrita como uma ponderação de uma função de distribuição discreta, uma absolutamente contínua e uma singular. Então, o que a gente está chamando de contínua aqui, na verdade, é que nessa definição está como absolutamente contínua. E a singular é uma muito específica. Então, a f de x pode ser escrita como um alfa-d, tá? Uma ponderação, por exemplo, 20%, 0,2 da componente discreta, mais 0,5 da componente contínua, somou 0,7, e mais 0,3 caso tivesse da singular. Em geral, se divide apenas duas componentes, como já está citado aí. Ou seja, com alfa D mais alfa AC mais alfa S igual a 1. São pesos, são ponderações, obviamente as três têm que ser positivas e somar 1. E FD, FAC e FS são funções de distribuição do tipo discreta, absolutamente contínua e singular, respectivamente. Se uma variável for discreta, digamos genuinamente discreta, sua função de distribuição é discreta e os componentes e os coeficientes alfa da parte absolutamente contínua e alfa da parte singular serão nulos. E, portanto, o alfa D será 1. Um exemplo disso é o tempo de espera em um caixa eletrônico, uma fila de supermercado, um processador de computador que vai executar muitas tarefas. Então, tem muitas situações em que isso acontece. Mas digamos que a gente pense numa fila de supermercado. Se ao chegar na fila, não houver ninguém no sistema, ninguém sendo atendido, então nosso tempo de espera é nulo. E aí o P de 0 é positivo. Se houver alguém no sistema, o tempo de espera é dado por uma variável aleatória contínua. Em geral, se usa a distribuição exponencial aí. Ou seja, mas nesses casos existe a probabilidade positiva, e aí é uma parte discreta mesmo, de esperar
tempo zero. Basta que não tenha ninguém no sistema. Se não tiver ninguém, então tem essa componente de uma parte discreta e uma parte contínua. Bom, os exemplos, nesse caso, função de distribuição mista. Então, a variável aleatória tem função de distribuição dada por isso daqui. Então, f de x é igual a zero para x menor que zero. Até aí, tudo bem? Aí, uma parte que depende de x, ou seja, ela vai ser contínua. Se x está no intervalo 0, 1. E depois vai dar um pulo no 1, um pulo de meio no 1. E vai ficar constante para x no intervalo de 1 até 2. E depois fecha com um pulo adicional para completar 1. E fica, a partir de 2, fica nesse pulo adicional. Então, ela começa no 0, cresce até 1/4, aí dá um pulo de mais 1/4, que é meio, tá? Segue constante, e quando chega lá no 2, então ela dá um pulo de mais meio, totalizou 1, e ela segue. Então, esse é o caso de uma variável aleatória mista aí. Bom, outras definições adicionais, uma função de distribuição pode ser condicional em alguma situação. Então, seja x definido num espaço de probabilidade e considere um evento A, f mensurável, com PDA positivo. Tá? A função de distribuição condicional de x, dado que A ocorreu, é definida por isso aqui. Então, a f de x dado A, ou seja, essa notação, então isso aqui é a probabilidade de x menor ou igual que x, dado o evento A. E a gente já sabe que isso aqui nada mais é, x menor que x, nada mais é do que um evento. Então, probabilidade dado A, é a probabilidade de intersecção dos dois eventos sobre P de A. Tá? Então, definição padrão, muito similar ao que já tinha sido visto na condição, tudo na condição de evento. Então, esse conceito pode ser representado de forma mais geral, tomando-se a sigma álgebra de Borel, ou seja, dos números reais, ou no R2 ou no R3, nesse caso, simplesmente no R. Assim, para qualquer subconjunto dos reais, que são chamados de borelianos, definimos a função de distribuição condicional de x dado o evento A pela expressão P de x pertencente a B, dado A. Então, é a probabilidade de x pertencente a B inter A sobre P de A, simplesmente para ficar mais geral. E como eu falei, isso, na verdade, nada mais é do que a formalização no caso de eventos aí. Um exemplinho, 2-10. O desempenho diário de um certo conjunto de ações pode ser medido como a porcentagem de crescimento do preço de venda em relação ao dia anterior. Suponha que esse desempenho é uma variável aleatória contínua, x, com função de densidade dado por essa função aí. Então, se observou como é que ficava isso ao longo de um bom tempo, se quantificou e ficou muito parecido com essa função. Essa função, obviamente, ela tem que ter sido observada durante um tempo, ela vai cresce e depois ela decresce. O desempenho negativo indica que as ações perderam no valor de um dia para outro. Qual seria a probabilidade de um dia com desempenho excepcional, tá? Isto, nesse caso, vai ser superior a 3%, dado que o desempenho anterior foi positivo. Então, nós temos, só para representar os eventos, o A, o evento de ser positivo, e B, o evento de x maior que 3. Aí é só fazer as contas e ver o resultado dessa probabilidade condicional. Tá? Bom, e quais os principais modelos? Discretos e depois contínuos. Existem muitos, mas aqui nós vamos fazer a apresentação apenas dos principais. Tá? Um deles é o modelo de Bernoulli, ou Bernoulli, como muitos chamam. Também tem uniforme discreta, depois binomial, Poisson,
a geométrica, binomial negativa, também chamado de Pascal, hipergeométrica, Poisson binomial, que na verdade ela não está apresentada ainda nesse momento, e a multinomial, que também não está apresentada aí por ter características que divergem das atuais. Então, uniforme discreto. Definição. Modelo uniforme discreto. Uma variável aleatória segue modelo uniforme discreto, com valores x1, x2 a xk, se tem função de probabilidade dado por isso daqui. Ou seja, cada ponto tem a mesma probabilidade, por isso que é uniforme. E como os resultados são enumeráveis, então é uniforme discreta. Então eu tenho k pontos, então cada ponto vai ter probabilidade 1 sobre k. Usamos a notação x, tilde, que é para dizer que tem distribuição, uniforme, o d de discreto, e aqui o intervalo onde ela está, intervalo no caso com valores discretos, subconjunto onde ela está definida. Então i indicando o conjunto de seus valores. Tá? Uma coisa é bom ressaltar aqui, gente, se eu falasse uma variável que assume 5 valores, tá? Que valores são esses? 0,15, 0,275, 0,333333 ad infinito, 0,4, tá? E o outro 0,4999. Então, sim, eu tenho valores que não são inteiros. E, efetivamente, eu pergunto, essa variável é discreta ou é contínua? Você está conseguindo dizer, são 5 valores e eu consigo contar. Eu vou apelidar o primeiro de x1, o segundo de x2, o terceiro de x3, x4, x5. Não interessa se eles são decimais ou com casas decimais à vontade, aí, uma dízima periódica, não interessa. Eles são valores que podem ser contados, então a variável é discreta, ela não é contínua. Tá? Então, exemplo, lançamos um dado equilibrado e observamos a face que ocorreu, sendo x essa variável, que vai representar a face, portanto já está claro aí que os possíveis valores são 1, 2, 3, 4, 5, 6, já que é um dado. É fácil verificar que x tem distribuição uniforme discreta no intervalo i com i dado por esse conjunto de 1 até 6. Sua função de probabilidade, ou seja, P de i é igual a 1/6 para cada valor de i. E a função de distribuição ela é representada por essa função escada aqui. Então, abaixo de 0 ela é 0. Tá? Como a face menor é 1, então é só no 1 que ele vai dar um pulo de 1/6. Então, vai de 0 até 1, dá um pulo no 1/6. Depois no 2, aí mais um pulo de 1/6 e assim por diante até o último pulo no 6, que é de 6/6, portanto chega a ser o valor 1 lá. O pulo continua sendo de 1/6, ok? Então essa é uma variável aleatória discreta, modelo uniforme discreto, ok? Bom, há situações, voltando aqui, claro que há situações em que os pontos não precisam ter a mesma probabilidade. Eles podem ter probabilidades também diferentes. E aí os pulos não iam ser iguais. Também chamado modelo discreto. Tá? As probabilidades não são iguais, mas é um modelo de probabilidade discreta que eu teria que dizer que vai ter uma probabilidade P1, P2, P3, P4, P5, P6, por exemplo. Nesse caso, a gente está ressaltando que o dado é equilibrado. Se entra a palavra equilibrado, quer dizer que todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrência, seja um dado, uma moeda ou qualquer outra figura geométrica nesse sentido. E só para ressaltar uma coisa, a notação aqui é o D é de discreto, porque também existe a uniforme contínua definida num certo intervalo dos reais, ou da reta, como a gente chama. Bernoulli. Bernoulli ou Bernoulli, ele depende de um parâmetro P. Então, uma variável aleatória segue o modelo de Bernoulli se assume apenas os valores 0 ou 1.
tá? Então é usado para sucesso ou fracasso, sim ou não, presente ou ausente. Então qualquer característica que tenha dois possíveis valores ainda, a gente pode apelidar de sim ou não. Não precisa ser nem 0 1, pode ser 50 e 100, por exemplo, mas só assume dois valores. Então a gente diz que tem distribuição de Bernoulli e a gente traz esses 50 e 100 para 0 1, reapelida e vira tudo uma distribuição de Bernoulli, que é assim que ela é representada em termos de função. Então o P de 1 é igual a probabilidade x é igual a 1, a gente vai denotar por P, e como só assume dois valores, então a probabilidade x é igual a 0 vai ter que ser 1 menos P. Então a notação utilizada vai ser x com distribuição Bernoulli parâmetro P. Tá? Se a gente quiser, em vez de escrever duas fórmulas aqui, se quiser escrever só uma, então a gente escreve como P de x é igual a P elevado a x vezes 1 menos P é 1 menos x, para x no conjunto 0, 1. Então, quando x é igual a 0, fica o P de 0 aqui, esse aqui. Então, fica P elevado a 0, essa parte dá 1. E aí fica 1 menos P, 1 menos 0, que dá 1 menos P. Sobra 1 menos P, que é isso daqui. E quando x é igual a 1, então P de 1 vai ficar P elevado a 1. E essa parte aqui, o expoente vai ser 0, porque vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Então essa componente aqui vai dar 0, então fica P. Então essa parte aqui generaliza essas duas parcelas aqui. Tá? Como experimento, tem o lançamento de uma moeda, com os possíveis ômegas cara e coroa. E aí o x de ômega pode ser, por exemplo, o indicador de ômega igual a cara. A gente usa a mesma anotação para representar variável. E pode ser feito também para o lançamento de um dado. Então o ômega está no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, por exemplo, a variável pode ser x de ômega igual o indicador de ômega ser 1 ou 2. Então, se for 1 ou 2, para mim vai ser sucesso. Aí eu vou representar por 1. E caso contrário, esse indicador vai dar 0 e vai ser fracasso. Ok? Outra distribuição binomial que tem dois parâmetros, duas componentes, N e P. Tá? N e P. Então, seja x o número total de sucessos obtidos na realização de N ensaios de Bernoulli independentes. Aqui eu já estou falando em independência de variáveis aleatórias, mas a gente sabe que variáveis aleatórias nada mais é do que a transposição de eventos independentes. Diremos que x segue o modelo binomial com parâmetros n e p e sua função de probabilidade, se sua função de probabilidade é dada por P de x, ou seja, a probabilidade x é igual, x grande igual a x pequeno, é combinação de n x a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Para x igual a 0, 1, 2, assim por diante, até n. E a notação utilizada vai ser x com distribuição binomial de parâmetros n e p. Tá? Vale aqui uma observação. Se x1, x2, etc. são Bernoullis de parâmetro P independentes, então a cada uma, nesse caso, nem precisa ainda considerar independência, mas vai ser super necessário. Só para exemplificar, o número de sucessos eu posso contar como cada um dos lançamentos. Sucesso ou fracasso, que é o x1, o x2, sucesso ou fracasso, até o xn, sucesso ou fracasso. Então, sendo as Bernoullis independentes, tá? Todas Bernoulli de mesmo parâmetro P, então esse x, dado pela soma de Bernoullis, vai ser a nossa binomial de parâmetros n, que é o número de componentes somadas, e p, que é efetivamente a probabilidade de sucesso de cada uma delas. Então eu já estou antecipando que uma binomial é uma soma de Bernoullis independentes, todas com o mesmo parâmetro P. Tá? Dedução da fórmula, você pode pensar como a probabilidade de uma particular realização
x1, x2 a xn, fixando cada um desses ou 0 ou 1, é p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Tá? De cada uma delas. Aí é só substituir o x por x1, x2, xn. No entanto, nós temos a combinação de nx a x possibilidades. Por exemplo, então, colocando aqui 5 lançamentos, vai dar sucesso, fracasso, fracasso, sucesso, sucesso. Então eu tenho 2 fracassos e 3 sucessos. Então, representando o sucesso por 1 e fracasso por 0, então eu tenho aqui 3 uns e 2 zeros. Essa é uma configuração, uma realização. Mas eu tenho várias outras formas de representar 3 sucessos e 2 fracassos. Quantas outras formas? Combinação de 5, 3 a 3. São 3 sucessos. E aí eu vou poder permutar todos os 1s e zeros aí e voltar aqui contando esse número de possibilidades. Ok? Então, exemplo, a taxa de imunização de uma vacina é 80%. Aí já aparece isso, você já tem a dica que a probabilidade de sucesso, o sucesso vai ser imunização, é de 0,8. Se um grupo de 20 pessoas forem vacinadas, desejamos saber o comportamento probabilístico do número de pessoas imunizadas nesse grupo. O comportamento probabilístico é qual a probabilidade de eu ter 0 imunizadas, 1 imunizada, 2 imunizadas, então esse é o comportamento probabilístico. Seja x a variável de interesse, e para cada pessoa do grupo, nós temos 20 pessoas. A probabilidade de estar imunizada é 0,8. Esse 0,8 vem daquele 80%. E admitimos ainda a independência entre os resultados das várias pessoas vacinadas. Ou seja, o fato de uma pessoa estar imunizada não interfere em nada o fato da outra pessoa estar imunizada. Então, considerados independentes. Dessa forma, teremos que essa variável x, que é o número de pessoas imunizadas, vai ter distribuição binomial com parâmetros n igual a 20 e p igual a 0,8, em que sucesso corresponde à imunização. E, por exemplo, a probabilidade de haver 15 imunizados é dado por probabilidade x igual a 15, ou simplesmente notação P15, é a combinação de 20, que é o n, 15 a 15, tá? Que é o nosso x, p elevado a 15, 1 menos p, que é o ponto 2, elevado a 20 menos 15 e dá esse valor, tá? E aí pode calcular para outros valores, 16, 17, 18, assim por diante, tá? E se a gente for pegar e plotar esses valores, então sempre vai ter uma cara mais ou menos desse tipo aqui, tá? Esse aqui é o caso de uma binomial com parâmetros 5 e 0,25. Aqui tem parâmetros 10 e 0,25. Ela tem uma característica que tem uma cauda aqui que vai se expandindo até o 10. Em algumas situações a gente vai ter que ela fica muito centrada, no caso p igual a meio, por exemplo, está muito centrada em torno do valor intermediário, que nesse caso seria 5 ali. Outra distribuição é geométrica. Também está associada a sucessos e fracassos. Considere uma sequência de ensaios de Bernoulli, novamente independentes. Defina x como número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso. Número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso. Então, o último lançamento é sempre sucesso. E a gente conta os fracassos anteriores. Ou, em outras palavras, o tempo de espera, em termos de ensaios anteriores, para o primeiro sucesso. A variável x segue modelo geométrico com parâmetro p no intervalo 0, 1. Tá? Não está incluído o 0, não está incluído o 1, porque seriam casos triviais. E tem função de probabilidade dado por isso daqui. P de x é igual a P, que é o sucesso, 1 menos P elevado a x. X vai ser o número de fracassos. O número de fracassos pode ser 0? Pode. Basta que logo no primeiro seja sucesso.
Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e assim por diante. Então, é importante a gente pensar nos nossos possíveis valores da variável. Então, usamos a notação x com distribuição geométrica de parâmetro p. Nesse exemplo aqui, tem os 5 lançamentos, aí foi fracasso, 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 fracasso e o último sucesso. Então, 0, 0, 0, 0, 1. E aí nós temos uma realização com x igual a 4. O número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso é 4. E o P de 4, para acontecer isso, vai ter que dar o 0, que é a probabilidade de 1 menos P, depois o 0, 1 menos P, o 0, 1 menos P, de novo até o último que é P. Então isso aqui nada mais é do que a transcrição disso daqui. E é isso aqui que gera direto a fórmula, porque isso aqui ia ficar 1 menos P elevado à quarta, nesse caso, porque são 4 fracassos, e depois o P do sucesso que a gente está fixando. Então a fórmula ela tem que traduzir de fato o experimento. Fórmula, em geral, não sai do nada. Ela é fruto de observação ou é fruto da gente representar o experimento nessa linha de raciocínio. Tá? Então, nesse caso, eu estou contando o número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso. Só vale a pena ressaltar que aqui eu estou multiplicando essas probabilidades porque na prática eu estou considerando que são independentes. Então eu vou poder multiplicar essas probabilidades de fracasso no primeiro, fracasso no segundo, fracasso no terceiro, fracasso no quarto e sucesso no quinto. Então a probabilidade dessa configuração vai ser o produto das probabilidades individuais e dá isso aqui. Tá? Então eu estou usando a independência aí. Sem independência eu não conseguiria escrever isso daí. Observação. Poderíamos também definir y como o número de ensaios até o primeiro sucesso. Então não é só fracasso, é ensaio. Ou seja, eu contaria o do sucesso lá. Tá? Então, nesse caso, o número de ensaios, que seria y, vai ser o número de fracassos mais 1. Mais 1. E a probabilidade, nesse caso, então P de y vai ser o P, porque vai ter o último. 1 menos P é elevado a y menos 1. Então, eu posso ter 0 ensaios? Não. Então, eu tenho que contar a partir do primeiro ensaio. Então, essa nova variável vai de 1 em diante. Tá? Isso é bem importante ressaltar essas diferenças. Modelo binomial negativo, também chamado de modelo de Pascal, distribuição de Pascal. Então, considere uma sequência de ensaios de Bernoulli independentes e definimos x como o número de fracassos anteriores ao résimo sucesso. Então, não é agora anterior ao primeiro sucesso. Então, ela é uma generalização do modelo geométrico. Então, a variável x segue o modelo binomial negativo com parâmetros r e p. Tá? Antes era só p, mas agora eu quero que conte o número de sucessos. Ele vai parar quando já tiver r sucessos. Tá? O último eu sei que é sucesso. E tem lá os r-1 embaixo, anteriores, que pode estar em qualquer posição. Tá? E qual que fixa a probabilidade? Como é que a gente transcreve essa probabilidade? Então, novamente, são R sucessos. Então, vai ser P elevado a R, 1 menos P elevado a X, porque X é o número, nesse caso, de fracassos. Pode haver só um, ou pode haver 0 fracassos? Pode. Então, eu posso considerar 2 sucessos. Então, vai ficar direto. Sucesso, sucesso. Então, o número de fracassos foi 0. Então, eu posso. E aí, quantos ensaios eu vou ter, na verdade? Então, são x mais r, número de fracassos mais número de sucessos. Ah, mas o último eu não conto porque eu já sei que é sucesso. Então, a variação é só nos anteriores. Então, quantos ensaios eu vou ter no total livres? X mais r menos 1, já que eu fixei o último. E quantas posições os meus R-1 sucessos pode ter? Então, vai ter essa combinação aqui, x mais R-1, a combinação R-1. Tá? Então, aí a gente transcreveu a fórmula
quando, repetindo, a gente conta o número de fracassos anteriores ao RS com sucesso. Então, notação x com distribuição binomial negativa, RP. Então, nessa configuração aqui, por exemplo, de 8 lançamentos, eu tenho R igual a 2 sucessos, eu desenhei o último, está fixado, tem que ser sucesso, e o outro sucesso na posição 5, mas poderia ser em qualquer uma. Tá? Então, foram 2 sucessos e 6 fracassos, efetivamente. Ok? Bom, tudo bem. Poderíamos também definir outras formas? Claro que poderíamos. Possíveis definições. Poderia ser o número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso, que foi isso daí. Poderia ser o número de ensaios anteriores ao primeiro sucesso. Então aí eu tenho que somar o número de fracassos e o número de sucessos. Poderia ser o número de fracassos até o primeiro sucesso, aí eu já conto com ele. E poderia ser o número de ensaios até o primeiro sucesso. Então, e de acordo com isso, a fórmula muda, que vocês já viram no caso anterior. A fórmula muda. Tá? Então, tem um problema dos pontos, que é famoso aí, que é ensaios do tipo sucesso e fracasso são realizados de forma independentes, sendo P a probabilidade de sucesso e o menos P, obviamente, de fracasso. Então, qual é a probabilidade de ocorrerem N sucessos antes de M fracassos? Então, tem mais de uma forma de resolver isso, mas exatamente a transcrição desses casos aqui. Então, note que N sucessos ocorrem antes de M fracassos, se e somente se, no máximo, ocorrerem M-1 fracassos anteriores ao enésimo sucesso. E aí, quando faz isso, então, seja x com distribuição binomial NP, binomial negativa, assim a probabilidade desejada, a probabilidade de N sucessos antes de M fracassos, é a soma x igual a 0 até M-1 fracassos. Tá? Então, eu posso ter 0 fracasso, posso ter 1 fracasso, mas eu quero que o processo feche antes de M fracassos. Tá? Então, dá a probabilidade x é igual a x. E aí, traduzindo, fica reescrita a fórmula como acima também. Ok? E o modelo hipergeométrico. Modelo que é super interessante e usado em algumas situações também excelentes, que já houve um conjunto de outros estudos, até dissertações de mestrado, tese de doutorado, para melhorar essas estimativas. Então, considere um conjunto com M e N objetos com as características incompatíveis 1 e 2. Tá? Então, eu tenho características bem definidas, que as amostras não se misturam. Por exemplo, defeituosa e não defeituosa, preta e branca, vermelha e azul, e etc. Uma amostra escolhida ao acaso e sem reposição. Ao acaso e sem reposição. É importante falar na questão de reposição. Com tamanho R, e definimos x como o número de objetos com a característica 1 na amostra. Tá? Dizemos que x segue modelo hipergeométrico com parâmetros m, n e r. É importante dizer qual o tamanho das duas populações, como a gente fala, e r, que é o tamanho da amostra. E nesse caso, x vai ter a nomenclatura, a notação HGEL, com parâmetros m, n, r e função de probabilidade dado por isso daqui. Mas novamente, como é que a gente... não caiu do céu essa função de probabilidade. Então, a probabilidade na minha amostra de R, eu ter K do tipo 1. Tá? Então, na verdade, eu estou com duas amostras aqui, duas populações. A população 1 com M objetos, população 2 com N objetos. E aí, no conjunto das duas, eu vou tirar uma amostra de tamanho R. E eu quero que tenha nessa amostra tamanho R, K da população 1 e, obviamente, R menos K da população 2.
Então, como é que fica a nossa função de probabilidade aí? Bom, quantas amostras de tamanho K, tá, eu posso ter nessa minha população? Bom, combinação de M, K, K, tá? E, obviamente, na segunda população, que eu tenho N objetos, eu tenho que pegar uma amostrinha de tamanho R-K. Então, o número de possibilidades de ter R elementos da primeira população, K elementos da primeira população e R-K da segunda é o produto desses dois números. Isso tudo dividido pelo número total das possibilidades. Total de possibilidades, eu tenho no total M mais N objetos, M da população 1 e N da população 2, e as minhas amostras de tamanho R. Então, combinação de M mais N e R vai dar todas as possibilidades. Tá? Bom, eu posso ter números... o K não pode ser maior que, por exemplo, o tamanho da minha amostra. Já que a minha amostra é tamanho R, então não pode ser. Então tem certas características aqui, então K tem que ser o mínimo entre R e M. Ele não pode ser maior que M, obviamente, não pode ser maior que R também. Então tem essas coisas aqui para definir os possíveis valores dessa minha variável aleatória. Exemplinho, considere que num lote de 20 peças existem 4 defeituosas, tá? Então tem 20 peças e 4 eu sei que tem defeituosas. Obviamente tem 16 não defeituosas. Selecionando-se 5 dessas peças, qual seria a probabilidade de eu ter 2 defeituosas nessa amostra de 5, tá? E é sem reposição. Eu tiro e deixo fora, eu não reponho depois de novo. A variável aleatória que indica o número de peças defeituosas na amostra selecionada segue o modelo hipergeométrico. Tá? É bem a descrição do caso da definição. Então, denominando por x essa variável, então a probabilidade de x é igual a 2, vai ser a combinação de 4, que são as defeituosas 2 a 2, 16, que são as não defeituosas 3 a 3, sobre combinação de 25 a 5, que deu 0,217. Tá? E tem outros, os problemas muito famosos de captura e recaptura, que de vez em quando passam aí nos programas. Por exemplo, você quer estimar o número de peixes num determinado lago, ou quer estimar o número de passarinhos de uma certa espécie numa floresta, ou morcegos numa floresta, ou animais quaisquer. Então eles têm usado essa distribuição para isso. Então vamos lá, para determinar o tamanho da população de animais de uma certa espécie em uma região, os biólogos frequentemente utilizam o método de captura e recaptura. O procedimento consiste em capturar um número pré-fixado de M animais da espécie desejada e marcá-los. Então eu peguei lá uns passarinhos, botei uma rede lá, passarinho foi lá, ficou na rede, eu vou lá, põe uma marquinha lá, marca mesmo com tinta e tal, o bicho não vai se incomodar, e solta ele. Então, durante um certo período eu faço isso, e aí eu sei que vão ter tantos marcados ali, previamente um certo número marcados. Tá? Em seguida eles são soltos e espera-se um tempo para permitir que eles se misturem novamente aos demais. Ou seja, perder o medo, ficar mais tranquilo, resetar o negócio lá. Uma segunda amostra, então depois de um tempo, sei lá, uma semana, 2, um mês, uma segunda amostra é retirada com R animais e o número de animais marcados é contado. Então, dentre esses R, eu vou olhar quantos tinham aquela marquinha vermelha. Com base nessa informação, deseja-se estimar o tamanho, em princípio desconhecido, mas a gente quer estimar, da população desses animais na região. Na população em questão, após o processo de marcação, dos N animais existentes, temos M marcados e N menos M não marcados. Então, essa foi a primeira etapa do processo. Considerando que o processo de marcação não altera a aleatoriedade da amostragem futura,
na segunda amostra de N animais, o número de animais marcados será uma variável aleatória x com distribuição hipergeométrica. Isto é, a probabilidade de x ser igual a um determinado número k, ou notação P de xk, é a combinação de mkk, n menos m r menos k, sobre combinação de n RR. Então, essa seria a nossa função de probabilidade. Supondo que essa amostra forneça K0 animais já marcados, então depois do segundo processo eu sei qual foi o número de animais já marcados que eu peguei na minha amostra. Escolhemos como estimativa de n o valor que maximiza essa probabilidade P de x0, P de x de K0. Então eu fixo um valor de K e percebe, eu tenho o valor de M porque eu defini antes. Aí eu fixei também o K agora, eu já conheço o K. Tá? Então o que sobra, eu tenho a estimativa, tem o valor de N que eu preciso estimar aqui. Então estamos usando o que é denominado de estimação pelo método da máxima verossimilhança, que é usado em um monte de situações aí. E vai dar essa fórmula que o N estimado é o M, que eu conheço, o R, que eu conheço, porque é o tamanho da amostra que eu já defini, e K0, que é o número de elementos marcados, obtidos na minha amostragem. Então, essa proporção aqui, esse número, vai me dar a estimativa do número de animais nessa população. Ok? Bom, e concluindo aí com a distribuição de Poisson, é uma distribuição extremamente usada. Então, uma variável aleatória x segue o modelo de Poisson. Assim, a expressão dela, em geral, ela vem de observação. Ela não vem como em alguns casos anteriores que a gente pôde descrever pelo experimento. Então, essa distribuição de Poisson vai ter um parâmetro lambda, que representa uma quantidade média aí. Então, a x tem distribuição de Poisson se sua função de probabilidade for dado por isso daqui. Então, se a gente puder observar uma coisa assim, então a gente diz que a variável aleatória x tem distribuição de Poisson. A probabilidade de x é igual a k, é e a menos lambda, lambda elevado a k sobre k fatorial, para k igual a 0, 1, 2, 3, ad infinito aí. E usamos a notação x com distribuição Poisson lambda, e esse lambda indica a taxa de ocorrência por unidade de medida, tá? Na verdade, uma média. Então, um exemplo aí, o número de mensagens eletrônicas, e aí a unidade pode ser em centenas, milhares, milhões, recebidas por um provedor em horário comercial, foi modelado por uma variável de Poisson com taxa de 15 por dia. Então, poderia ser por dia, por hora, efetivamente. Então, a gente está definindo por dia aí. As instalações disponíveis podem atender, com padrão de qualidade desejado, até 2.000 mensagens diárias. Tá? Você diria que tem havido muita reclamação pelo serviço do provedor? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que calcular a probabilidade de o serviço não estar dentro dos conformes. Então, precisamos avaliar a probabilidade de serem recebidas mais de 2.000 mensagens, ou no caso, 2.000 equivale a 20 centenas, da unidade estabelecida. Se ela for alta, se essa probabilidade for alta, teremos uma indicação de que o serviço deve estar perdendo qualidade, ou seja, sendo passível de reclamação de usuários. E aí, essa probabilidade x maior que 20 centenas, eu posso sair pelo complementar 1 menos probabilidade de x menor ou igual que 20. Percebo, aqui está o maior, então aqui tem que ser o menor ou igual. Então é 1 menos, aí faz o somatório para cá variando de 0 até 20, dessa quantidade Poisson. E a menos lambda, lambda elevado a k sobre k fatorial, quando lambda é igual a 15. E aí o resultado deu 0,083. Então, essa probabilidade indica que em 8,3
dos dias o serviço está trabalhando abaixo da qualidade desejada. Está dando muita gente, muitas chamadas, devido ao excesso de mensagens. Dessa forma, os usuários não devem estar contentes com o provedor e o índice de reclamações deve estar alto. Tá? Outro exemplo muito legal, um exemplo real, que está no livro do Feller, William Feller, de 68. Esse livro é uma maravilha, mas é complicado. Já li, posso testemunhar isso. Em inglês ele tem 2 volumes. Em português, eles pegaram o primeiro volume e traduziram só metade. Eu conheci os 2 autores que fizeram essa tradução e ele me diz o quanto foi complicado. Bom, esse é um exemplo clássico e interessante de aplicação da distribuição de Poisson. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Londres foi bombardeada intensamente pelos aviões alemães. A discussão sobre a aleatoriedade dos alvos é feita com auxílio de probabilidade, da probabilidade e da estatística. Um possível interesse é saber se houve alguma tendência de concentrar as bombas em alguns alvos ou se elas foram lançadas aleatoriamente. Se concentraram em alguns alvos específicos é porque eles tinham informação prévia de que aqueles alvos tinham alguma coisa lá. Eram os QGs do pessoal, ou tinha algum material importante. Então a pergunta é, tinha gente passando informação ou não tinha? Então, para isso, bastava verificar se a distribuição era efetivamente aleatória ou estava concentrada em alguns pontos. Então, para isso, a parte sul da cidade foi repartida em 576 pequenas regiões, tá? Com meio quilômetro quadrado de área cada uma. Foi contado o número de regiões que receberam K-bombas, representado por NK. O número de bombas na parte sul da cidade foi 537, resultando numa taxa de 537 dividido por 576, então 0,9323 bombas por cada uma das regiõezinhas. Veremos que o modelo de Poisson com a taxa acima é considerado adequado para ajustar o número de bombas por região. Isto é, a probabilidade de uma região, qualquer uma hipotética, receber K-bombas seria dado por P de K igual a E menos lambda, lambda elevado a K sobre K fatorial. Vamos construir uma tabela de frequências esperadas, supondo que o modelo de Poisson seja válido, e compará-las com a tabela de frequências realmente observadas, as que ocorreram na prática. Para obter a frequência esperada do número de regiões com K-bombas, denotada por EK, vamos multiplicar o total de regiões pela probabilidade PK. Tá? Método padrão. Por exemplo, para o número esperado de 2 bombas, teremos o E2, já que são 576 pequenas regiões, e a probabilidade de ter 2 bombas naquela regiãozinha é dado por isso daqui. Então 576 vezes essa probabilidade vai dar 98,54. Então esses vão ser os números esperados. Esse 98,54 aparece aqui, por exemplo. Número esperado de setores com 2 bombas que caíram lá. Então, essas frequências esperadas, basta a gente calcular essas probabilidades aqui, E0, E1, E2, E3, E4, e depois o E5 ou mais somando essas probabilidades. E aqui a gente tem os valores reais. E a gente vê que realmente eles estão muito próximos. 229 foi observado e o valor esperado, segundo a distribuição de Poisson, foi 226. Outra, com uma bomba na região, foram 211 que aconteceu na prática, e segundo o modelo dá 211,39, bateu em cima. Com 2 bombas ou mais nas 576 regiões, na prática foram 93,
e pelo modelo esperado seria 98,54. E assim, com 3 bombas ocorreram 35, seriam esperadas 30,62. 4 seriam esperadas 7,14, mas ocorreram 7. E assim vai, 5 ou mais, a frequência esperada foi 1, e a observada foi 1 e a esperada 1,57. Então realmente eles estão muito próximos das verdadeiras ocorrências, indicando que aparentemente não houve nenhuma informação adicional, porque caso houvesse, ia ter muitas bombas em poucas regiões e quase nenhuma bomba em muitas regiões. Então assim caracteriza bem, e esse é um exemplo que pode ser aplicado em várias situações, dizendo que realmente a distribuição das bombas em Londres se deu por uma distribuição de Poisson. Se observa e realmente é isso aí que aconteceu. Bom, então na verdade é isso que a gente tinha para mostrar agora com relação às variáveis discretas, e é só acompanhar. Tem um monte de outras distribuições. Só para exemplificar, tem uma distribuição chamada de binomial Poisson, que ela soma Bernoullis, porém as probabilidades não precisam ser iguais, tá? Então aí dá origem a outra distribuição. Eventualmente você pode ter algum tipo de dependência, dá origem a outras distribuições. Então você tem uma gama enorme de outras possibilidades de criar mesmo distribuições discretas, e principalmente no caso dos contínuos. Então é isso, tá? Faça uma boa leitura do material, que tem bastante coisa aí. Obrigado.